Então, minha gente, hoje estamos no episódio 9, a parte 4. Hoje nós vamos tratar da luta institucional versus a luta direta. Quer dizer, o parlamentarismo, a atuação institucional nas organizações representativas em relação com a luta direta, a luta de classes na rua, as greves, as insurreições, etc. Nós vamos tratar esses dois aspectos da luta de classe. Primeiro é o seguinte, eu tenho insistido muito aqui, o Lênin inclusive tem insistido muito através de mim aqui, dando muito peso para as reivindicações democráticas na luta pelo socialismo. A importância dessa luta democrática na luta pelo socialismo, né? Agora, nesse vídeo de hoje, nós vamos ver o outro lado da questão, ou seja, as limitações das reivindicações democráticas e gerais, certo? E o Lênin aqui vai insistir, nesse vídeo de hoje, na importância das lutas democráticas proletárias, quer dizer, no sentido da Revolução Socialista, tá certo? Então, na verdade, o vídeo de hoje é a luta do Lênin durante a Revolução de 1905 contra as ilusões constitucionais, as ilusões das massas na vida institucional, no parlamento, etc, etc. Tá bem? Então vejam, depois de 3 meses de Revolução de 1905, né, lá para março, abril, o Lênin se perguntava, essa revolução vai ser uma revolução tipo a francesa, de 1789, que derrubou a monarquia, que varreu a monarquia, ou vai ser uma revolução tipo a de 1850 da Alemanha, que na verdade não varreu a monarquia e a burguesia fez um acordo com essa monarquia para ir para uma constitucionalidade monárquica na Alemanha, certo? Para uma transição ao capitalismo de forma reformista, né? Sem a violência de uma revolução. Então o Lênin se perguntava, a 1905 vai ser qual das duas hipóteses, né? E aí, na verdade, no final foi seguir o que foi a Revolução de 1805 na Alemanha, né? Como vocês sabem, né? Mas o Lênin, ele dizia o seguinte, que a missão da social-democracia, dos revolucionários nessa revolução, é levar a revolução burguesa o mais longe possível, né? Mas sem esquecer, por um momento sequer, a nossa tarefa mais importante, que é a organização independente do proletariado, tá certo? Então veja, e por que ele insistia nessa questão da independência do proletariado perante a burguesia? Porque nessas revoluções, na Revolução Democrática Burguesa, em todas as revoluções, a burguesia, ela utiliza a luta pela democracia com um sentido de reforçar a burguesia e não de reforçar a luta do proletariado pela sua libertação, tá certo? Então, por exemplo, muitas reivindicações de liberdades, certo? Elas se tornam contrárias ao movimento dos trabalhadores. Basta ver, por exemplo, a liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, né? Que, na verdade, não era liberdade, igualdade e fraternidade para todo o povo, era apenas para a burguesia, certo? Então, aqui também ocorreu muito disso e o Lênin tratava de lutar para que as massas não tivessem ilusões nessa democracia burguesa, tá certo? Nessas liberdades burguesas. Então, o Lênin, curiosamente, ocorreu esse tema com uma palavra de ordem, uma reivindicação do povo
que se transformou numa arma da burguesia, que é a da Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte, em geral, é uma reivindicação de todo o povo, que quando derruba uma ditadura militar, você faz uma Assembleia, elege delegados, representantes para um parlamento que vai fazer as novas leis do país, certo? Então, essa Assembleia Constituinte, em geral, é parte do programa dos partidos revolucionários que lutam por uma Assembleia Constituinte livre e soberana, ou seja, que ela decide tudo no país. No entanto, essa palavra de ordem de Assembleia Constituinte, em 1905, a burguesia, ela, por um lado, ela abandonou a proposta de república, ou seja, a derrubada da monarquia e a instauração de uma república democrática, mas ela abraçou uma proposta que era a Assembleia Constituinte, como um parlamento. Só que essa Assembleia Constituinte, ela não seria a partir depois de derrubar o czar. Ao contrário, a burguesia começou a dizer o seguinte: uma Assembleia Constituinte, portanto, um parlamento convocado pelo imperador, certo? E, na verdade, para montar uma monarquia constitucional no país, em acordo entre a burguesia e o imperador, certo? Então, veja, essa palavra de ordem, que era uma palavra de ordem progressista de todo o povo, ela se transformou no seu contrário, ela se transformou numa armadilha para derrotar a revolução e para formar uma nova forma de governo que não era uma república democrática, certo? Que era, uma monarquia constitucional. Então, veja, a burguesia, ela começou a usar essa palavra de ordem contra o proletariado e contra a própria República Democrática, tá certo? Então, só que o proletariado, ele não tinha problema nenhum de assumir a luta pela República e a luta por uma Assembleia Constituinte, ainda que não fosse palavra de ordem socialistas, mas elas ajudavam o proletariado para garantir que tivesse liberdade no país e tivesse direito de organização, direito de greve, todos os direitos que a classe trabalhadora necessita para lutar, né? Então, veja, a palavra de ordem de Assembleia Constituinte, então, ela passou a ser uma palavra de ordem da burguesia liberal monárquica, certo? E usada para fazer um acordo com o czar, certo? Então, a palavra de ordem, que era para ser uma proposta para garantir liberdades totais no país, se tornou uma ponte para um acordo com a monarquia, certo? Com o imperador, certo? Para vocês verem como, no próprio desenvolvimento da luta de classes, uma proposta ela se converte no seu contrário, certo? Então, o Lenin dizia que os revolucionários não queriam apenas conseguir concessões do czarismo, da autocracia. O proletariado devia se preparar para derrubar essa autocracia, para formar um governo provisório revolucionário, produto de uma aliança operária e camponesa, certo? E que esse governo convocasse uma autêntica Assembleia Constituinte com o sufrágio universal, né, de todos os trabalhadores, de toda a população, com voto direto, igual e secreto, certo? Que era a reivindicação do Partido Operário Social Democrata Russo. Então, veja, só que o Lenin, ele passou a defender o eixo fundamental não fosse a proposta da Assembleia Constituinte, mas que fosse a forma de como conseguir essa Assembleia Constituinte. Então, Lenin passou da proposta abstrata em geral para a forma de conseguir essa Assembleia Constituinte. Então, ele passou a dizer o seguinte, de que o central é conseguir essa Constituinte a partir da derrubada do governo, certo? Da autocracia, derrubada do imperador, certo? Então, essa proposta, que era uma proposta central do programa, que era a Assembleia Constituinte, se transformou numa consigna da burguesia liberal, né? Então, Lenin dizia, nesse momento, é absolutamente insuficiente a proposta genérica, né?
Por quê? Porque no programa do revolucionário, do Partido Operário Social Democrata, essa consciência de Assembleia Constituinte, ela não aparecia sozinha, separada das outras. Ela sempre vinha junto de quê? Da derrubada da autocracia, depois da substituição da monarquia pela República Democrática e terceiro, pela soberania do povo. Ou seja, essa Assembleia Constituinte tinha que ter todo o poder emanado da votação direta da população trabalhadora, né? E também formaria uma Câmara única, certo? Que juntasse o que é Senado e Congresso, tudo numa Câmara só que decidia tudo e com plenos poderes, né? Então, veja, essa visão que tinha o movimento operário, o movimento dos trabalhadores, não era do czar, não era do imperador. O imperador, o que ele estava preparando era uma assembleia consultiva contra o povo, certo? Então, o Lenin concluiu o quê? Abre aspas. A palavra de ordem da Assembleia Constituinte eleita por todo o povo é agora, em si, a palavra de ordem da burguesia monárquica, a palavra de ordem do acordão entre a burguesia e o governo czarista. A palavra de ordem da luta revolucionária não pode ser outra que a derrubada do governo czarista e sua substituição por um governo revolucionário provisório que convoque a Assembleia Constituinte eleita por todo o povo. Fecha aspas. Então, veja, os revolucionários, os bolcheviques, eles mudaram o centro de gravidade da palavra de ordem constituinte para outra, que é a derrubada do czar, de forma revolucionária, por um governo provisório revolucionário, que convoque a Constituinte, certo? Então, veja, mudou a perspectiva da luta dos revolucionários, para não cair na armadilha da burguesia de uma luta pela liberdade genérica, né? Então, o Lenin, ele diz o seguinte, abre aspas, o centro de gravidade passa agora da convocação da Assembleia Constituinte para os métodos utilizados para convocá-la. Estamos às vésperas de acontecimentos decisivos. O proletariado não deve confiar nas palavras de ordem democráticas gerais, mas opor-se a elas com as suas próprias palavras de ordem, as palavras de ordem democrático-proletárias na sua totalidade. Somente uma força guiada por esses slogans será capaz de garantir efetivamente a vitória total da revolução. Fecha aspas. Então veja, essa orientação dos bolcheviques, ela diferenciou essa orientação de todos os outros setores, da burguesia, dos setores políticos burgueses, da monarquia e também dos setores pequeno-burgueses e reformistas, tá? Ou, no caso, os mencheviques, nesse momento. Então, essa localização, os bolcheviques tiveram ela e diferenciou de todo mundo no processo revolucionário. No final de julho, né, começou a se dar os processos, teve um levantamento dos marinheiros do encouraçado Potemkin, que eu já me referi em momentos anteriores e em outros episódios, né? E aí, na verdade, esse levantamento dos marinheiros e também as greves que estavam ocorrendo em todo o país, os levantes camponeses, confirmou a justeza da linha bolchevique de colocar no centro da política a derrubada da monarquia, a insurreição armada, ao invés de concentrar a agitação e a propaganda na proposta de liberdade e de Assembleia Constituinte, né? Então, veja, esse levantamento dos marinheiros levou o movimento em direção à proposta dos bolcheviques, que era armamento geral da população, né? As greves gerais, que também estavam se estourando, pipocando em toda a Rússia, e os levantes camponeses, como eu falei, né? Para vocês terem uma ideia, entre o mês de julho e setembro, se registraram 747 ações camponesas de ocupação de latifúndios e de palácios dos latifundiários, né? Então, esse conjunto, esse movimento foi no sentido da orientação revolucionária dos bolcheviques, né? Além de tudo isso, se somou o movimento
das nações oprimidas pelo czarismo, que também começaram a se levantar no processo revolucionário, né? E considerem que essas nações oprimidas, não russas, né, eram 57% da população do Império Russo, mais da metade, tá certo? Então veja, diante dessa situação revolucionária e dessa proposta do czarismo de fazer uma constituição meia-boca, né? Aí no final de julho, mais ou menos, já com 6 meses de revolução, surgiram 3 posições sobre a questão da Constituição na Rússia, que deveria ter, certo? Então, o czarismo defendia uma Constituição consultiva, né? Apenas que as classes sociais ele consultaria, não teria poder essa Constituição, certo? E esse parlamento. O Partido Bolchevique, por outro lado, exigia a passagem de todo o poder para essa Assembleia Constituinte, a partir de um governo provisório revolucionário, e tinha uma terceira posição, que era a da burguesia liberal, que era mais próxima da posição do czar, que aceitava uma Constituição, um parlamento que fosse meia-boca, que fosse em direção a uma monarquia constitucional, que tivesse um certo poder, mas que esse poder era compartido à burguesia e o czar de forma, digamos, pacífica entre eles, né? Então a burguesia não exigia que tivesse liberdade total de agitação para os partidos, não exigia o sufrágio universal, porque não havia aí, nesse momento, sufrágio universal. Bom, a tática dos mencheviques, nós vimos no episódio anterior, né? Em 2 episódios anteriores, a tática dos mencheviques era uma expectativa nesse parlamento que não havia ainda, não existia ainda. Mas aí os mencheviques já jogavam todo o peso nesse parlamento. E já, inclusive, colocava a orientação para o movimento operário que não era centrar nas greves, nas insurreições, nos levantamentos armados, e sim na atuação institucional para que esse parlamento tivesse vida e que o papel do proletariado era pressionar aí dentro para que esses representantes da burguesia nessa institucionalidade convocassem uma constituinte, certo? Então era uma mediação que os mencheviques propunham e que o proletariado ia atuar como ajudante da burguesia na luta pela liberdade no país e pela República Democrática, certo? Bom, sintetizando as táticas e políticas do Partido Social Democrata bolchevique, né? O Lenin defendeu o seguinte, abre aspas, só o proletariado pode ser um lutador consequente pela democracia, mas ele só pode vencer a batalha pela democracia se as massas camponesas se juntarem à sua luta revolucionária. Se o proletariado não tiver força para fazê-lo, a burguesia vai se colocar na vanguarda da Revolução Democrática e vai dar um caráter inconsequente e egoísta a essa revolução, certo? Fecha aspas. Então veja, assim a gente chega em agosto de 1905, certo? Depois já de 7 meses da Revolução. Aí o czar, o imperador, publicou uma convocatória de eleições para um parlamento, que ficou conhecido como a Duma de Bulling, que era o ministro do interior desse momento, certo? Então, na verdade, o imperador ele já começou a abrir uma válvula para descomprimir o processo revolucionário que estava em curso, que ia derrubar a autocracia. E ele utiliza o chamado a essa Duma para atrair a burguesia, o campesinato para o seu lado e isolar o proletariado que estava fazendo greve, insurreição, e o camponês que estava ocupando terra e os marinheiros que estavam se sublevando, certo? Então o objetivo era esse, certo? Ela é uma isca para atrair a burguesia para o seu lado, certo? Então era uma proposta de um constitucionalismo monárquico ultracontrolado, consultivo
e que praticamente o proletariado não tinha direito a voto, os operários da cidade praticamente não tinham direito a voto, e o campesinato tinha direito a voto, mas muito reduzido, certo? Então, o que fazer diante dessa Duma, o que fazer diante desse parlamento, foi um grande debate no interior do movimento, certo? Porque é o seguinte, a burguesia se dividiu. Uma parte da burguesia aceitou prontamente a proposta e passou a trabalhar junto com o czar para que essa Duma de Bullying fosse instaurada e tivesse as eleições, que estava programada para dezembro, certo? No entanto, outro setor da burguesia achou insuficiente a proposta e queria que tivesse uma Duma com mais poder para si, para a burguesia, certo? Porque praticamente era uma Duma consultiva, não dava poder nenhum para a burguesia, certo? Então a burguesia se dividiu, certo? O Lenin e os bolcheviques defenderam o boicote à participação nessas eleições e a essa Duma, né? Porque a avaliação era que se tratava de uma arma da contra-revolução para desviar o processo revolucionário, da luta democrática, né? Então ele defendeu uma ideia de um boicote ativo, porque o boicote, segundo Lenin, não era o seguinte, um boicote abstenção eleitoral e ir para casa, não. Era um boicote ativo, que ele dizia, era o seguinte, era decuplicar a agitação, as greves, as manifestações, a agitação em torno da insurreição armada do exército revolucionário e do governo provisório revolucionário. Então, e a favor de uma verdadeira representação popular, que fosse não só soberana, mas que fosse direta e universal. Porque nessa eleição aí, o proletariado não tinha nem como participar nas eleições, certo? Então, o Lenin colocava aqui o seguinte, que o partido tinha que decuplicar sua ação no movimento, exigindo essas três propostas, né, trabalhando pela insurreição, o governo revolucionário, né, e a formação do armamento do povo, agitando essas três questões e dizendo que esse parlamento era uma isca, uma falsa liberdade, certo? Então, essa foi a ação dos bolcheviques. Os mencheviques, eles definiram uma tática mirabolante, que era o seguinte, eles propuseram a formação de comitês eleitorais operários para organizar a eleição dos deputados revolucionários pelo povo, fora dos marcos legais. Quer dizer, era fazer uma eleição paralela, só os operários fazendo a eleição, certo? Para organizar a auto-administração revolucionária, certo? Localizada. Quer dizer, então, eles propuseram uma ação irrealizável, certo? Porque como era que os operários iam fazer uma eleição à parte que tivesse valor de dominação de governo, etc, etc. Não tinha como realizar. Mas essa proposta ultra-radical, na verdade, tinha um sentido que era deixar que a burguesia levasse adiante a sua proposta de acordo com o próprio czarismo, certo? Então, ela, na verdade, ela deixava que aquela velha política dos mencheviques, que era de deixar que a burguesia dirigisse a sua revolução, certo? Agora, isso é um desastre, uma proposta dessa, e os mencheviques não aceitaram o boicote às eleições. E isso era muito ruim, por quê? Porque na Rússia, nesse momento, tinha 10 mil presos políticos, certo? Que não podiam participar da eleição, não podiam se candidatar, nem saíram da cadeia, não foram libertados. Não havia liberdade de campanha eleitoral. Você, por exemplo, um partido não podia ir fazer agitação legal defendendo uma candidatura tal, um programa. Para você ter uma ideia, o principal partido burguês, que era o Partido Cadete, o Constitucional Democrata, ele estava na ilegalidade. Os principais líderes burgueses estavam nos países, estavam no estrangeiro. Então, como é que você vai ter liberdade e vai participar de uma eleição fraudada dessa forma, certo? Então, Lenin fazia questão de frisar que estava defendendo o boicote ativo à Duma. Preste atenção, porque estava em meio a uma revolução, certo? Então, o proletariado estava às vésperas de uma insurreição,
Então o proletariado estava no meio de ações monumentais junto com o campesinato de luta revolucionária. Só nesse momento, nessa situação, é que o Lênin defendia o boicote a uma eleição, certo? Inclusive, ele era muito cauteloso. Veja o que ele dizia, abre aspas, ele dizia assim: seria ridículo jurar renunciar à luta no terreno da Duma no futuro. Sabemos que quando não existem as condições para a insurreição, não só o parlamento, mas mesmo uma paródia do parlamento, pode tornar-se o principal centro de toda agitação durante todo o período em que não há espaço para sequer falar de insurreição popular. Certo? Então veja, o Lênin defendia um boicote ativo, centrado na insurreição, no governo provisório, no armamento do povo, porque estava no meio de uma revolução e de um processo que estava às vésperas de insurreições, certo? Do auge da revolução. Então, aí o centro, o Lênin definia, o centro da intervenção é o chamado à insurreição, a derrubada do governo, e não se jogar para as eleições, certo? Ele dizia que o centro era enfrentar as ilusões constitucionais que ia ser impregnada nas massas, que as massas não deviam confiar nesse parlamento falsão, certo? E que ao invés disso deveria se preparar para derrubar a autocracia, certo? Então essa era toda a orientação do Lênin nesse momento. Então veja como o Lênin raciocinava de acordo com o momento uma tática que ele colocava. Uma tática que é muito importante, que ele não nega a intervenção no parlamento, desde que se tivesse parlamento, né? Então, para vocês terem uma ideia, digamos, uma fala do Lênin que é muito importante, porque tem um critério importante de trabalho. Abre aspas, Lênin diz: se já tivéssemos um parlamento, não deixaríamos de apoiar os cadetes, o Partido Constitucional Democrata, Miliukov e companhia, contra a ultradireita paramilitar. Ele é contra Moskovsky Vedomosti, que era a organização de direita paramilitar. Continua lendo. Por exemplo, na segunda votação, se poderia apoiar, no caso, os cadetes, numa segunda votação, certo? Aí continua lendo. Esta ação não violaria minimamente a independência de classe do Partido Social Democrata, mas, numa época não de parlamento, mas de revolução, você estabelece esta diferença no próprio título do artigo. Apoiar pessoas que são incapazes de lutar de forma revolucionária significa 1. Violação da independência do nosso partido. A transação não pode ser clara e aberta. É precisamente uma venda dos nossos direitos à revolução, como você diz, e não o uso do nosso direito de apoio. Num parlamento, damos o nosso apoio sem desaparecer. Agora, desaparecemos, fazendo com que Miliukov fale por nós sob certas condições. Além disso, o fundamental é que tal apoio à burguesia liberal é uma traição à revolução. Ainda não existe parlamento, é apenas uma ilusão dos Miliukov. Temos de lutar por um parlamento de forma revolucionária e não de uma forma parlamentar por uma revolução. Temos de lutar de forma revolucionária por um parlamento poderoso e não num parlamento impotente por uma revolução. Neste momento na Rússia, sem a vitória da revolução, todas as vitórias no parlamento, Duma estatal ou outro órgão deste tipo não são nada, ou pior do que nada, uma vez que ocultam a realidade com ficção. Fecha aspas. Então veja, eu coloquei essa citação do Lênin larga, porque ela diz, é um critério que ele diz o seguinte: se houvesse parlamento, não perdia a independência de classe se na primeira votação você apresenta a sua posição, certo? E depois de derrotada a sua posição,
você, numa segunda volta, você apoiar uma proposta da burguesia, ou do setor liberal burguês, contra, no caso, a ultradireita semifascista. Esse é o critério que o Lenin trabalhou nesse período de 1905, 1906, 1907, certo? Na luta parlamentar e na luta institucional. Agora, nesse momento ele estava contra essa proposta, por quê? Porque não tinha parlamento. E aí ele tinha que agitar a insurreição armada, a organização do exército e um poder revolucionário para convocar essa constituinte, essa constituição, de forma que fosse universal, com poder para criar uma república democrática no país e criar novas leis favoráveis à classe trabalhadora. Então, veja, ele defendia esses 3 eixos revolucionários porque estava no auge da revolução. E ele estava com razão, porque dentro de alguns dias, depois dele ter falado esse tema, uma greve geral ia mostrar o auge da revolução em 1905, certo? Que foi a greve geral política de toda a Rússia, realizada no dia 17 de outubro, que paralisou toda a vida econômica do país, essa greve geral, que foi sem precedentes no mundo. Nunca tinha ocorrido na história da humanidade uma greve geral de tal tipo que paralisasse um país inteiro dirigido pelo proletariado das cidades, né, urbano, certo? Então, a partir dessa greve geral, quando deu uma semana depois, o czar recuou, né, as tropas do exército vacilaram diante dessa greve geral, e a insurreição estava apenas iniciando. Então o czar, o que é que ele faz? Ele convoca, ele lança essa proposta da Duma de Bulling para tentar frear a revolução, certo? A revolução, nós sabemos, ela foi derrotada, né? E ela foi derrotada por uma política que foi não de matar todos os revolucionários, matar os operários, ainda que se fazia muito isso em todo enfrentamento. Mas ela foi derrotada pela utilização de um falso parlamento. Não o de Bulling, porque esse de Bulling, essa Duma de Bulling, a greve geral praticamente varreu essa possibilidade, e a luta das massas e as insurreições realizadas até dezembro varreu a ideia dessa Duma de Bulling, certo? E aí o czar teve que ir para uma nova proposta de uma Duma, de um parlamento, certo? Que era um parlamento que tinha um certo poder, certo? Que tinha um certo... ainda não era um parlamento democrático, com eleições democráticas e universais, mas já entregava uma parte do poder para a burguesia. Então, que ficou conhecido como a Duma de White, certo? Então, depois da greve geral, aquela Duma de Bulling foi escanteada. Então, se mostrou como corretíssima a linha do boicote à Duma de Bulling. E aí o imperador vem com uma nova proposta de Constituição, que depois se executou, né? Que aí dava mais peso, por exemplo, permitiu o acesso ao voto a uma parte do proletariado, só que não era uma votação, uma pessoa, um voto, o voto universal. Não, o peso de um latifundiário valia tantos camponeses que, por sua vez, valia muito mais operários. Quer dizer, então, que de forma que era uma eleição que descomprimia o poder, dividia o poder com a burguesia, mas seguia como uma eleição censitária, onde favorecia os ricos no país, certo? E o que é curioso também é que a autocracia, ao lançar essa proposta de parlamento, ela, por um lado, ela descomprimia para atrair a burguesia e o campesinato para o seu lado, mas ela seguia com a repressão generalizada contra a juventude, contra os operários e contra os camponeses que estavam ocupando os latifúndios, certo? Então continuava aquela, digamos que era duas, por um lado oferecia concessões e por outro lado era porrada, certo? Que essa é a tática universal, digamos, utilizada pelas classes dominantes desde muito tempo, certo? Então, por exemplo, com essa proposta de eleições, de Duma, etc.,
não se deu anistia aos 10 mil presos políticos, se fechou as universidades, certo? Se sequestrou os jornais de esquerda e os jornais liberais e seguiu assassinando militantes, tá certo? Então, Lênin insistia, né? Qual é a orientação do Lênin? Abre aspas, ele dizia: o proletariado revolucionário conseguiu neutralizar as tropas, paralisou-as nos grandes dias da greve geral. Agora ele deve garantir que as tropas passem completamente para o povo. A concessão forçada do czar deve ter causado ainda mais hesitações nas suas fileiras, e nesta altura, além de envidar esforços para atrair os soldados para as reuniões operárias, além de intensificar a agitação nos quartéis, multiplicando os contatos com os oficiais, devemos criar, juntamente com o Exército Revolucionário de Operários, quadros de revolucionários conscientes também no Exército, que se ainda ontem era um exército exclusivamente czarista, está agora em vias de se transformar num exército do povo. Continua lendo. O proletariado revolucionário conduziu a Revolução Urbana à sua primeira grande vitória. Agora deve ampliar e aprofundar a base da Revolução, estendendo-a ao campo. Fecha aspas. E aqui nós chegamos a novembro de 1905, certo? Aqui nesse momento surgiu um ator novo, certo? Que se conheceu como os soviets de deputados operários, né? Aqui pela primeira vez apareceu esses soviets, né? Apareceu o primeiro, surgiu numa greve em 1905, numa região em abril, maio de 1905, e surgiu como um conselho de greve. Na verdade era um comando de greve, certo? Que se elegia representantes para dirigir uma greve na região e que se chamou de conselho de deputados operários, de dirigentes operários. Por isso é soviet de deputados operários, porque conselho em russo significa soviet, né? Bom, só que só em outubro esses conselhos eles adquiriram essa feição de um órgão de poder dos trabalhadores, certo? Como surgiu uma espécie de desgoverno no país a partir de uma revolução forte, esses comitês de greve, que eram os soviets, eles começaram a aplicar a sua própria orientação. Por exemplo, ele dizia o seguinte: defendia 8 horas de trabalho. Então, eles obrigavam que a fábrica trabalhasse 8 horas. Quando dava 8 horas, os operários saíam da fábrica. Então, esses órgãos, esse comando de greve, começou a ser um órgão embrionário de poder. Certo? Então, veja, o Lenin é o primeiro, o Trotsky era muito vivo, o Trotsky se tornou presidente do Soviet de Petrogrado, certo? Mas o Lenin foi o primeiro que teorizou sobre o significado desses soviets como órgãos de poder do movimento dos trabalhadores, certo? Então, em outubro, Lenin vai reconhecer esses organismos como, abre aspas, órgãos da insurreição e embrião do novo poder revolucionário, fecha aspas. Certo? Então, Lenin, em 1905, ele já começou a analisar esses órgãos como órgãos de poder. Vocês sabem que em 1917, esses soviets vão renascer em todo o país, entre os soldados, entre os camponeses e principalmente entre os operários, e estes soviets é que vão ser o poder no país, certo? Que isso é outra história, nós contaremos para adiante. Agora, esses soviets em 1905, eles tiveram um poder demasiado débil, foram muito débeis e não isolados. Eles não conseguiram chegar a todas as províncias, não chegaram ao campo, por exemplo. Os camponeses não organizaram um soviet, então não deu tempo de centralizar nacionalmente esses soviets, esse novo poder. E, portanto, junto com a manobra da burguesia, com a autocracia, que era conceder um parlamento, e ao não ter essa centralização, a revolução ela foi derrotada pela habilidade da classe dominante em ceder esse parlamento e, ao mesmo tempo, não deu tempo suficiente para
o desenvolvimento desses organismos em todos os setores revolucionários. Agora, aqui ficou, digamos, o exemplo para 1917, quer dizer, 12 anos depois você vai ter uma revolução que vai se basear nesses organismos, e esses organismos que soviéticos vão ser a nova forma do poder proletário, não só na Rússia, como universalmente, que nós vamos debater no determinado momento, certo? Bom, então a greve política de toda a Rússia recuou, né, depois de 2 semanas, né, já para o início de novembro, e uma insurreição dos marinheiros de Kronstadt foi debelada, foi derrotada, né? Então estava se aproximando o desenlace e o proletariado estava se tornando isolado nesse processo. Chega uma insurreição em dezembro de 1905, né? Se deu uma insurreição dos marinheiros e soldados e operários em Sebastopol, né, na Ucrânia, no Mar Negro, e durou 5 dias essa insurreição e foi derrotada, certo? Depois, em meados de dezembro de 1905, instala uma insurreição em Moscou, uma região central da Rússia, né? Aí já foi o soviet que convocou, e os bolcheviques prepararam essa insurreição, né? E eles entraram em greve geral em Moscou em 7 de dezembro, certo? Entraram 150 mil operários em greve em Moscou em dezembro, né? E aí foi respondido com uma repressão generalizada pela autocracia, e os operários levantaram barricadas, e no dia 10 de dezembro a greve geral se transformou em insurreição armada. E essa insurreição durou 5 dias de dezembro, né? E aí, para Lenin, esse foi o ponto culminante da Revolução de 1905. Lenin fala dessa insurreição e diz o seguinte, abre aspas: um pequeno número de insurgentes, operários organizados e armados, não eram mais de 8.000, ofereceram resistência durante 9 dias ao governo czarista, que não só perdeu a confiança na guarnição de Moscou, mas foi forçado a mantê-la rigorosamente aquartelada. Somente a chegada do regimento Semionovsky de Petersburgo permitiu ao governo reprimir a insurreição. Fecha aspas. Então veja, a partir daqui começou o refluxo, digamos, da Revolução, certo? Isso Lenin e todos os revolucionários não tinham clareza disso ainda. Por quê? Porque ainda ia ter 1 ano, 2 anos surgindo insurreições em regiões, então levantes camponeses, etc. Então isso não se permitia ter ainda essa conclusão. Mas hoje, posteriormente, nós sabemos que a partir daqui iniciou um processo de refluxo revolucionário e tal, né? Então, as conclusões dessa revolução, por exemplo, os mencheviques, através de Plekhanov, a conclusão que ele chegou, Plekhanov, ele concluiu que é o seguinte, abre aspas, fala Plekhanov, não se deveria ter realizado uma insurreição armada. Essa é a posição dos mencheviques. Enquanto os bolcheviques opinavam que se devia ter empunhado as armas com mais decisão, com mais organização, ter estendido para o campo, certo? E o tempo não foi suficiente para isso, certo? Então veja, a autocracia, a partir desse momento, lança com peso essa Duma de Estado, a Duma de White, certo? Lançou no meio da insurreição de Moscou, certo? A proposta. E, evidentemente, ela atraiu uma parte importante do campesinato, e a burguesia inteira se passou por lado dessa constitucionalidade burguesa. Mas, para vocês terem uma ideia, aumentou a participação do setor popular, do povo, nas eleições, podendo votar, mas não podia votar 2 milhões de pessoas. Por exemplo, 2 milhões de operários não podiam votar, as mulheres não podiam votar, os sem terra não podiam votar, os povos nômades não podiam votar, os militares não podiam votar, os menores de 25 anos não podiam votar. O voto de um latifundiário valia por 15 camponeses. O voto do latifundiário valia por 45 operários. Então vocês verem que era uma Duma falsona.
ainda que ela já entregava mais poder à burguesia, que era o que a burguesia queria para, digamos, ter a desculpa para atrair a revolução e se passar para o lado da monarquia, né? Então, veja, a partir desse momento, nessa experiência, o Lenin passou a defender acordos apenas entre organizações de fato revolucionárias. Não só de palavra, mas pelos atos revolucionários, né? Então, ele defendia acordos só com as organizações que reconhecem a insurreição armada como meio de luta e contribuam ativamente para ela, certo? Era o critério do Lenin, certo? Para fechar acordos com outras organizações. Lenin reconsiderou a questão do boicote em agosto de 1906, certo? Então, ele, quando inicia o processo de refluxo, ele já não está mais no meio de uma insurreição, ele passa a dizer o seguinte: agora já não é mais o momento de boicotar as eleições para a Duma que existiam, certo? Então, ele dizia que o boicote estava ligado a uma situação concreta da luta de classe, porque tinha uma revolução em curso, que não era o boicote não era um princípio programático que toda a vida você está boicotando a eleição, você está chamando voto nulo, a abstenção, etc. Ele diz, não, isso é só em momentos concretos, quando você está perante uma insurreição que pode derrubar o poder, certo? E que se utiliza as eleições para desviar o curso revolucionário, certo? E ele não negava a participação no parlamento, certo? Ele não se negava a renunciar a utilizar a Duma de Bulling. Ele disse que mesmo a Duma de Bulling, apesar de boicotar, se depois ela fosse convocada, ele poderia ir lá dentro para defender as posições revolucionárias. Os mencheviques tinham uma posição que eles diziam o seguinte: eles queriam reproduzir o que tinha na Alemanha, a luta parlamentar pacífica, né? Então eles diziam que o seguinte: se tem parlamento, se a Duma é uma instituição representativa, o boicote é uma orientação anarquista. Então ele dizia: se tem qualquer organização representativa, instituição representativa, nós temos que participar. Não participar é anarquismo, certo? Que era uma posição, digamos, de traição do processo revolucionário. E o Lenin dizia que não se podia copiar as táticas dos alemães, porque era uma situação diferente aí, né? Então o Lenin analisava que a tática de boicote à Duma de Bulling foi correta. Mas eles também chamaram o boicote às eleições da Duma de White. Por quê? Porque foi chamada no meio da insurreição de Moscou. Então o Lenin dizia o seguinte: eu não poderia deixar nas mãos da autocracia o chamado à primeira Assembleia Representativa da Rússia, certo? Então ele dizia, no meio de uma insurreição, o proletariado não podia parar as armas e dizer o seguinte: não vou derrubar a autocracia e vou concordar com o chamado dessa autocracia a uma Duma falsona, certo? Então o Lenin dizia, foi correto o boicote também à Duma de White, porque estava no meio da insurreição. Agora, o Lenin não recusou depois, quando essa Duma de White se elegeu, e foi uma Duma que elegeu a maioria de burgueses liberais do partido cadete, os social-democratas, os operários eleitos para essa Duma, eles participaram efetivamente com propostas, etc., etc., porque tinha a ver com a disputa da luta política com toda a Rússia, né? Bom, e depois também o Lenin tinha, aqui ele aprendeu uma tática, ou ele desenvolveu uma tática muito importante, que serve muito até os dias de hoje, que é o seguinte: o Lenin, aqui ele dizia o seguinte, ele dizia que a luta parlamentar, a luta institucional, nas organizações representativas na sociedade é muito importante. Mas, apesar de ser importante, ela está subordinada à luta de classe, à luta direta, à insurreição, às greves, aos enfrentamentos de classe, certo? A luta parlamentar, a luta institucional, sempre tem que estar subordinada à luta de classe, à luta geral e à luta pelo socialismo. Esse era o pensamento de Lenin. Então, veja, vamos ver o que ele concluiu aqui. Ele abre aspas.
Agora chegou precisamente a hora dos social-democratas revolucionários pararem de boicotar. Não nos recusaremos a ir à segunda Duma, quando ou se for convocada. Não nos recusaremos a utilizar essa arena, mas de forma alguma exageraremos o seu modesto valor. Pelo contrário, guiados pela experiência que a história já nos oferece, deixaremos de boicotar, subordinando totalmente a luta parlamentar a outra forma de luta, a greve, a insurreição, etc. Aí, continua lendo. A este respeito, os ensinamentos da Duma Cadete devem ser totalmente obrigatórios para nós, segundo os quais a campanha da Duma é uma forma de luta subordinada e secundária, enquanto a forma principal, dadas as condições objetivas do momento, continua a ser o movimento revolucionário direto das amplas massas populares. Então veja, esse critério é fundamental de aprendizado para o marxismo revolucionário, até os dias de hoje. Ou seja, toda a importância que tem a institucionalidade, toda a importância que tem as lutas democráticas, etc., elas estão subordinadas à luta de classe e elas têm que estar a serviço do desenvolvimento da revolução em direção ao socialismo, certo? Porque, senão, essa luta institucional ela vai servir para perpetuar o capitalismo, para reforçar o poder da burguesia ou da monarquia, como foi no caso em 1905 na Rússia. Por exemplo, essa tática da burguesia de apoiar a autocracia por uma monarquia constitucional não gerou uma constituição no país, porque depois a autocracia fechou essa Duma e ainda deu sobrevida de 12 anos à autocracia, a uma ditadura policial militar monárquica na Rússia, né? E a partir da derrota da Revolução. Então veja, Lenin depois ele vai tirar as conclusões teóricas fundamentais de 1905 sobre essa questão da institucionalidade e da luta direta. Num texto muito importante, chamado Algumas Teses, de setembro de 1915, Lenin generalizou teoricamente a experiência da Revolução de 1905. O que foi que ele disse? Ele disse o seguinte, abre aspas, a palavra de ordem Assembleia Constituinte como palavra de ordem independente é errada, pois atualmente o problema é saber quem a convocará. Os liberais aceitaram esta palavra de ordem em 1905. Desde então, poderia ser interpretada no sentido de uma assembleia convocada pelo Tsar e de acordo com ele. Então, veja, fecha aspas. Então, o Lenin, ele generalizou esse estudo que serve até para os dias de hoje. Por exemplo, eu não tenho tempo para contar aqui, mas em algum momento eu vou desenvolver. A burguesia utilizou de forma magistral a palavra de ordem de Assembleia Constituinte na Revolução Chilena de 1918, que durou vários anos. E eles, uma Assembleia Constituinte poderosa que elegeu muita gente da população, muitos trabalhadores, muita juventude, que deu inclusive maioria, mas a burguesia foi cavalgando essa proposta até que essa Assembleia Constituinte ela fosse uma armadilha que desviou a Revolução e que não derrubou a burguesia, e ao contrário, retornou a burguesia ao governo no Chile, com todo o poder, inclusive a direita no Chile voltou com um peso grande, né? Bom, para finalizar, eu queria colocar uma questão importante para os dias de hoje, certo? Que é o seguinte, a experiência do Lenin, quando o governo tomava uma medida que era progressista, certo? Então, o que fazer diante de uma medida progressista do governo, certo? Então, veja, nesse caso, a Duma de Estado era uma medida progressista, certo? Como assim, a gente, em muitos nossos países, de acordo com uma revolução que tenha, com mais censo, às vezes uma localização, uma ocupação de terra por setores camponeses, ou um levante indígena, por exemplo, sempre os governos,
eles, sempre os governos, eles tratam de entregar os anéis para não perder os dedos, certo? Qual o critério que o Lenin trabalhava com isso, certo? Primeiro, o Lenin, ele se recusou a uma tática de apoio às medidas progressistas do governo. Vamos ver o que ele diz. Abre aspas. Quanto às concessões reais e aparentes que a vacilante autocracia faz agora à democracia em geral e à classe operária em particular, o partido bolchevique deve usá-las, por um lado, para fortalecer tudo o que representa uma melhoria na situação econômica e na expansão da liberdade do povo, para que seja possível fortalecer a sua luta. E, por outro lado, desmascarar inflexivelmente perante o proletariado os objetivos reacionários do governo, que aspira a dividir e corromper a classe operária e a desviar sua atenção dos interesses de classe prementes do momento da Revolução. Fecha aspas. O que é que o Lenin está dizendo? Que toda medida progressista que tome um determinado governo, nós vamos usar a favor do movimento. E vamos dizer, isso foi uma conquista do movimento. Mas nós vamos desmascarar que o objetivo do governo é dividir o movimento operário e atrair um setor do movimento para o seu lado. E com isso dividir a luta, dividir a revolução ou dividir essa determinada luta que está ocorrendo. Então veja, são muitas lições extraídas por Lenin que fortaleceram o marxismo nessa visão entre o tema de reforma, de revolução, de institucionalidade e luta direta, de reivindicações democráticas e reivindicações socialistas. Paro por aqui, convido a que continue assistindo. A parte 5 deste episódio 9 vai tratar da construção do Partido Bolchevique durante a Revolução de 1905. O Partido Bolchevique saiu de uma organização de poucas centenas de militantes para ter 13 mil militantes num prazo de um ano, certo? Assistam o próximo episódio que vocês vão ver como isso foi possível a partir da atuação do Lenin na Revolução de 1905, ok? Até lá!